Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando e na gol. Você que ouve não fala. Oi, tô aqui no Riacho Grande. E aqui eu vou mostrar algumas gravações muito interessantes que eu consegui fazer em Ilhabela, de uma ave que é muito curiosa e muito bela. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre a saíra sete cores. Primeiro, algo importante de se citar é que a chamada saíra sete cores se refere à espécie de aves Tangara celedon, uma ave passeriforme bastante conhecida, principalmente por sua coloração extremamente vibrante. Essa espécie pertence à família Fraupidae, um grupo de aves muito diverso, presente principalmente nas regiões tropicais das Américas, incluindo outras aves, como a saíra militar ou a saíra azul, duas aves que cheguei a tratar no canal. Para quem tiver interesse, o link estará na descrição. Algo interessante sobre a saíra sete cores é justamente sobre o seu nome. Ele vem justamente da grande variedade de cores que essas aves possuem. Entre essas, podem ser observados tons de azul, verde, amarelo, preto e até pequenas regiões avermelhadas ou alaranjadas, dependendo do indivíduo e da iluminação. Essa combinação faz com que essa ave seja considerada uma das mais coloridas da Mata Atlântica. Algo importante mencionar é que essa coloração não é apenas estética. Em muitas aves tropicais, colorações vibrantes estão associadas à comunicação visual entre indivíduos da mesma espécie. Isso pode ter relação tanto com reconhecimento entre parceiros quanto seleção sexual. Um detalhe importante é que machos e fêmeas dessa espécie são relativamente semelhantes na aparência. A saíra sete cores fêmea normalmente possui cores que são bem semelhantes à do macho, por outro lado mais esbranquiçadas ou apagadas. Ou seja, não há dimorfismo sexual muito evidente, como ocorre em outras espécies de aves tropicais. Isso sugere que a coloração intensa da saíra sete cores pode ter uma função mais ligada ao reconhecimento social da espécie do que exclusivamente à atração de parceiros. Em relação ao seu tamanho, essas aves são relativamente pequenas, normalmente medem cerca de 13 a 14 cm de comprimento. Apesar do tamanho reduzido, são aves bastante ativas e fáceis de perceber quando estão se movimentando entre a vegetação. Algo curioso é que essas aves raramente permanecem muito tempo paradas no mesmo local. Elas costumam se deslocar constantemente entre galhos em busca do alimento. A alimentação dessas aves é relativamente variada. Elas consomem principalmente frutos pequenos, mas também podem se alimentar de pequenos insetos e outros artrópodes. Esse tipo de dieta faz com que desempenhem um papel ecológico importante. Ao se alimentarem de frutos, acabam contribuindo para a dispersão de suas sementes pela floresta. Já ao consumir insetos, também ajudam no controle de pequenas populações desses organismos. Algo interessante é que muitas vezes essas aves participam de bandos mistos. Bandos mistos são pequenos grupos formados por várias espécies de aves diferentes que se deslocam juntos pela floresta. Por exemplo, em Ilhabela pude gravar um bando misto, em que, pela oferta de alimento, diferentes espécies de aves vieram se alimentar. Esse comportamento traz algumas vantagens importantes. Entre elas está o aumento da eficiência na busca do alimento. Além disso, também aumenta a vigilância contra possíveis predadores. Em relação ao seu habitat, a saíra sete cores está fortemente associada à Mata Atlântica. Esse bioma é conhecido por possuir uma das maiores biodiversidades do planeta. Dentro desse ambiente, essas aves costumam ocupar principalmente regiões de floresta densa e úmida, muitas vezes podendo ser observadas em áreas de encosta ou próximas ao litoral. Sobre sua vocalização, trata-se de um canto relativamente fino e curto. Esse canto é utilizado principalmente para comunicação entre indivíduos próximos. Outro detalhe curioso é que, apesar de sua aparência chamativa, essas aves podem ser relativamente discretas dentro da floresta. Isso acontece porque sua coloração, embora pareça muito evidente, pode se misturar com a iluminação filtrada pelas folhas. Em relação à sua reprodução, ainda existem poucos registros detalhados quando comparados com outras aves mais estudadas. Mesmo assim, sabe-se que constroem ninhos pequenos utilizando fibras vegetais. Esses ninhos normalmente ficam posicionados em galhos mais protegidos dentro da vegetação. A postura costuma ser composta por poucos ovos. Algo interessante é que tanto o macho quanto a fêmea podem participar da atividade relacionada ao cuidado parental. Outro ponto importante está relacionado à distribuição dessa espécie. A saíra sete cores ocorre principalmente ao longo da faixa litorânea do Brasil,
Sua distribuição se estende desde o sudeste até partes da região sul do país. Em alguns locais, como regiões costeiras do estado de São Paulo, essas aves podem ser observadas com relativa frequência. Em áreas preservadas próximas ao litoral, sua presença costuma ser um indicativo de boa qualidade ambiental. Isso acontece porque muitas aves da Mata Atlântica são sensíveis à fragmentação do habitat. Algo importante mencionar é que a Mata Atlântica sofreu intensa redução ao longo da história. Por esse motivo, muitas espécies associadas a esse bioma dependem diretamente da conservação das áreas remanescentes. A saíra sete cores em si não é considerada atualmente uma espécie ameaçada de extinção. Mesmo assim, sua sobrevivência está diretamente ligada à preservação de florestas onde vive. Devido à sua coloração, essa é uma das espécies mais emblemáticas da avifauna da Mata Atlântica. Em certo sentido, a presença das saíras sete cores em uma região pode ser entendida como um pequeno indicador da riqueza biológica característica das florestas tropicais brasileiras. Você que olha e não vê, eu vou lhe dar uma bala, você vai ter que aprender.